noite, pessoal, bem-vindos. Então, nós vamos começar, tá bem? E aí vamos conversando ao longo do tempo e a gente vai tirando a dúvida. Este concurso nacional unificado, né, está sendo aguardado há algum tempo, particularmente na área de justiça e defesa. O ano passado nós tivemos aí uma data de aniversário importante do Ministério da Defesa, né? E o Ministério havia pedido, né, a abertura, né, de vagas, né, para o preenchimento de claros. A área de defesa, né, ela vem crescendo já há algum tempo no país, né, desde que foi criado o Ministério da Defesa. Para vocês terem uma ideia, tem países que demoram em torno de 50 anos, tá, até ajustarem o seu Ministério da Defesa. O nosso Ministério tem metade disso, né? Então, ainda estamos numa longa caminhada. Mas é importante que cada vez mais civis e militares possam se integrar, né, no tocante aí aos assuntos de defesa. Os assuntos de defesa, eles não são especificamente, né, dos militares, né? O assunto de defesa, ele atende, né, a vários segmentos, né? Isso é extremamente importante. Bom, eu vou aqui fazer a projeção aqui de uma das minhas telas para a gente começar a conversar. Pergunto se estão vendo a tela. Ok. Sim, agora Ok. sim, Coronel. Primeiro, falar um pouquinho sobre o Instituto Menturo. O Instituto Menturo é uma instituição, né, de militares egressos, né, do Exército, e também temos profissionais de outras forças e civis, né, que compõem o nosso quadro. O nosso assunto, e é isso que eu queria frisar aqui com vocês, nós temos uma vertente que é da área de direito e temos uma vertente que é essa aqui que está aparecendo, que é de política, estratégia, defesa e segurança pública. São 4 eixos, né, na, na pós-graduação do Instituto que embasam, né, o nosso edital. Inclusive, nós temos alunos, né, da pós-graduação que têm interesse em fazer, né, o curso porque estudaram, né, mesmo antes do edital, essa ideia, né, de política, defesa, né, e segurança pública. Tá? Então, é importante eu colocar isso, né, que essa é uma área de atuação do Instituto, não só com relação ao concurso, mas também com relação à pós-graduação. E os nossos professores, nós temos alguns professores que são convidados, né, da área nacional aí, né, de cenário, como é o Alexandre Garcia, Roberto Mota e secretário de Segurança. Então, a gente produz conhecimento nessas áreas. E os militares tiveram uma experiência muito grande no Ministério da Defesa e também tivemos civis com experiência no Ministério da Justiça. Por isso que nos sentimos assim bastante capazes, né, para trabalhar com vocês esses assuntos que são tão importantes para a nação, que são os assuntos, né, voltados aí à área de defesa. Porque eu vou comentar com vocês depois a extensão do conteúdo programático e por que um professor experiente nesses assuntos vai facilitar a vida de vocês. Eu vou parar aqui o compartilhamento, nós vamos compartilhar um outro aspecto agora. Estão vendo a minha tela? Ok. Sim, Ok. tranquilo, Então, a ideia Coronel. da gente é especificamente conversar sobre o bloco de Justiça e Defesa, que é o bloco número 7. Ok? E aí, a gente vai deixar aqui uma frase, né, de Alvin Toffler, que é muito importante para vocês que querem trabalhar na área de defesa. A área de defesa, principalmente, trabalha com estratégia, com política e estratégia. E vocês irão ocupar cargos, né, que, paulatinamente, ao longo da carreira, terão que avançar muito, né, nos estudos de política e estratégia. Tudo começa na área de defesa, bem como também na área do Ministério da Justiça, começa na parte de política. Da política
busca-se a estratégia. A política define o que fazer, são os objetivos, e a estratégia define como fazer. Então, quer seja um Estado, quer seja uma organização empresarial, você precisa ter uma estratégia. Se você não tiver a sua estratégia, você vai fazer parte da estratégia de alguém. E no caso de vocês, como candidatos a um concurso, vocês precisam ter uma estratégia de estudo para obterem sucesso, né, no concurso, que tem duas etapas, né? A primeira etapa no dia 5 de outubro e a segunda etapa em dezembro. Vocês precisam ter uma estratégia de estudo diante de um volume de disciplinas e de conteúdos bastante extenso, ok? Por isso aqui, só para vocês terem esse entendimento. O nosso preparatório do Instituto, ele é baseado e focado 100%, né, no edital, né, do Bloco 7, né? E nós temos muitos especialistas na área de defesa. E esse é um dos diferenciais do curso, e eu vou explicar para vocês. Apenas lembrando, quem não fez ainda a inscrição para o concurso, até o dia 20 de julho, ok? As provas ocorrerão no dia 5 de outubro e 7 de dezembro. Como é que o concurso está dividido? Tem o conteúdo programático, tem uma área de conhecimentos gerais e uma área de conhecimentos específicos. Essa área de conhecimentos específicos, ela é dividida em 5 eixos temáticos. Primeiro eixo, gestão governamental e métodos aplicados. O segundo eixo, política de segurança e defesa no ambiente internacional e tecnologias emergentes. O eixo 3, política de segurança e defesa, ambiente nacional e questões emergentes. O quarto, eixo de política de segurança pública. E o eixo 5, políticas de justiça e cidadania. Então, preste atenção. Que palavra que aparece aí em 4 eixos? Políticas. Políticas aparece em 4 dos eixos. A política define o objetivo e a estratégia define como alcançar esses objetivos. Essas são as partes mais importantes que vocês precisam entender quando estiverem lendo uma política. Vocês precisam entender o seguinte: quais são os objetivos que a política define? Foram esses. Quais são as estratégias que estão previstas para se atingir esses objetivos? Quando você define isso, você está aprendendo a ler uma política, ok? Então, os conhecimentos específicos, eles são organizados em, digamos assim, 6 partes. Uma parte de conhecimentos, conteúdo programático no total. Ele está subdividido em 6 partes. Uma parte de conhecimentos gerais e uma parte de conhecimentos específicos, sendo que os conhecimentos específicos, eles são subdivididos, né, em 6 eixos temáticos, ok? E 4 desses, em 5 eixos temáticos, ou melhor, perdão, 5 eixos temáticos. E 4 desses eixos temáticos trazem o conceito de política. Eu vou parar aqui o compartilhamento para nós compartilharmos uma outra tela. Bem-vindo aí a quem chegou depois e que eu não pude ainda cumprimentar. Esta é a tela. Estão vendo a tela, por gentileza, pessoal? Esta é a tela que trata da parte de conhecimentos gerais, inicialmente. Essa parte, ela é subdividida. Basicamente, aqui, nós vamos ter a Constituição como sendo um dos referenciais bibliográficos, além de outras publicações que indicam, né, a questão de políticas públicas, né, os aspectos muito bem hoje levantados em qualquer fórum, que é a diversidade e inclusão, né, as questões referentes à administração pública federal, né, trabalho e tecnologia. E a primeira parte é sobre os desafios do Estado de Direito, muito em voga hoje em função do ordenamento jurídico que a gente está vivenciando, ok? A partir da segunda tela, nós vamos começar a estudar os eixos temáticos. Então, são os conhecimentos específicos.
planejamento e gestão estratégica. E aqui é importante vocês identificarem que existem os planejamentos do nível estratégico até o nível operacional, a parte de cenários, a parte de análise de ambiente interno e externo. Então, essa parte de gestão estratégica é uma parte que está aí corrente nos nossos cursos, né? E temos profissionais muito capacitados para fazer o que eu acho que é mais importante na preparação desse concurso. São muitos conteúdos. Então, a aula, ela não pode ser uma aula em que você vai passar todo o conteúdo para o aluno. O que seria importante? O aluno fazer uma leitura prévia sobre determinado assunto, ou posterior. Agora, durante a aula propriamente dita, e nós vamos trabalhar aqui com aulas ao vivo, o professor ele vai ser um facilitador, ele vai identificar da documentação quais são os aspectos mais importantes, tá? Vai fazer isso na primeira parte da aula, e na segunda parte da aula ele vai trabalhar questões. Então, o professor ele é um facilitador, como ele conhece a documentação, como ele exerceu na prática funções que trabalharam com determinados documentos, ele consegue retirar o que interessa e passar isso para o aluno. E trabalhar questões, ok? Porque é um conteúdo muito extenso por um curto espaço de tempo. Aí depois tem gerenciamento de projetos, gestão de riscos, gestão de crises, como são feitas as contratações públicas. São várias, tem normas especiais, mas a gente vai trabalhar aquelas que são mais importantes, que são do dia a dia, né? Que vão tratar de aquisições, uma série de questões. Gestão de pessoas e métodos de pesquisa aplicada à gestão pública. Esse é o eixo temático número 1. O eixo temático número 2, ele trata do ambiente internacional e tecnologias emergentes. E aí vem todo, né, nós dividimos esse eixo em disciplinas: segurança internacional, segurança regional, organizações internacionais, missões de paz, grande estratégia, geopolítica e entorno estratégico brasileiro, geopolítica das fronteiras, política nacional de fronteiras, mudanças climáticas, soberania digital, direito internacional dos conflitos armados, cibersegurança, tecnologias aplicadas à segurança e à defesa. É um conteúdo extenso. Então, os nossos professores irão fazer um trabalho importante. Que trabalho é esse? É exatamente identificar para vocês quais são os aspectos mais importantes, aquilo que deve ser observado, ok? O eixo temático número 3, ele trata de políticas de segurança e defesa, aí abordando o ambiente nacional e questões emergentes, conceitos de defesa nacional, estrutura militar de defesa. Isso aqui é visto por quem trabalhou no Ministério da Defesa. E nós temos profissionais que trabalharam lá há muitos anos. Pode-se identificar aquilo que é mais importante, aquilo que pode ser um objeto, né, de concurso. Política externa e política de defesa, Forças Armadas Brasileiras, aí missões constitucionais. Naturalmente, essas missões, além dos documentos do Ministério da Defesa, nós vamos encontrar aonde? Na Constituição Federal. Operações de garantia da lei e da ordem, muito comentado, né? Como vocês têm visto na imprensa. Recentemente, aqui para o Rio de Janeiro, o governo do Estado aventou a possibilidade de um novo emprego das Forças Armadas para retomar territórios aqui do crime organizado. Tá? A garantia da lei e da ordem é algo que vem, né, do presidente da República para chegar até a sua execução. A parte de logística, o Sistema Nacional de Mobilização, o papel das Forças Armadas no Estado Bancário de Direito, economia de defesa, Programa Espacial Brasileiro, Programa Nuclear Brasileiro. Isso é interessante porque cada Força Armada recebeu um setor estratégico, né? O Exército recebeu a parte cibernética, a Força Aérea a parte espacial, a Marinha a parte nuclear. Segurança da informação, algo muito importante hoje que nós convivemos aí com inteligência artificial, ataques cibernéticos, né? A parte do mar, que é o direito do mar, a Política Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas, algo extremamente importante, né? Porque o país tem várias infraestruturas críticas. Por exemplo, lá no Nordeste, na costa do Ceará, estão chegando 90% das comunicações via cabo, né? Cabo submarino, que chegam ao país.
Pô, essa é uma infraestrutura crítica, porque se ela cair, ela vai acabar interferindo no funcionamento do país como um todo. Sistema de proteção da Amazônia, questão ambiental sempre muito presente. As políticas de segurança pública. Hoje, conversa-se muito sobre a integração do Estado com o ente federal. Tá? Então, existe uma política nacional de segurança pública, né, um sistema único, um fundo nacional. Todos esses aspectos, eles são encadeados. E há necessidade que se retire desses aspectos aquilo que é mais importante. Violência e criminalidade, prisões e população prisional, ok? E o eixo 5, né, que é o último eixo, políticas de justiça e cidadania. Acesso à justiça, migrações, enfrentamento ao tráfico de pessoas, combate à corrupção, política nacional sobre drogas, direito internacional humanitário, política nacional de relações de consumo, cooperação jurídica internacional, direitos digitais, é uma nova dimensão, né? Política da infância em ambientes digitais, políticas de povos indígenas, crime contra o Estado Democrático de Direito, questões brasileiras contemporâneas. Então, aí vocês podem até, puxa vida, ficarem assustados, do tipo assim, poxa, é muita disciplina, como é que eu vou estudar isso tudo? Aí que entra o preparatório. Existem cursos preparatórios com uma bagagem de concurso maior do que a do Instituto Ventura, não tenha dúvida disso. Mas o que nós temos, eu asseguro a vocês, vocês não vão encontrar em outro curso. São os professores que vivenciaram o que está no edital, porque esse é o nosso trabalho, e foi nosso trabalho durante anos. Nosso trabalho durante anos foi trabalhar com defesa, né? E temos professores que trabalham no Ministério da Justiça, que são as duas vertentes de trabalho do nosso instituto. Porque como o edital ele é amplo, você precisa retirar o que é importante dele. É óbvio, pessoal, que como com um edital muito amplo, a banca, né, que é a banca da FGV, ela tende a não buscar firulas, né? Mas sim em ir aquilo que é importante. Porque aqui a gente está falando de políticas, né? Política lembra estratégia, política define o que fazer, estratégia define como fazer. Né? E esses aspectos é como se fossem filtros em cada documento que os nossos professores vão retirar para que vocês possam se preparar da melhor maneira possível. Deixa eu fazer aqui um intervalinho. Pessoal, perguntas por enquanto sobre essa parte de conteúdo. Naturalmente, eu acho que nem todos leram, né? Nós já retiramos do edital e dividimos o edital em disciplinas para facilitar o estudo de vocês, porque no edital aparece lá tudo junto, né? Aquele monte, né, de informações. O que a gente fez? Retirou essas informações, organizou em disciplinas para facilitar o estudo de vocês, mesmo o estudo individual. Alguma pergunta até aqui? Não, sem pergunta, Fernando Guerra. Ok. Como é que nós vamos trabalhar isso? Como é que vai ser a nossa metodologia? Deixa eu fazer aqui novamente nosso compartilhamento. Nós temos um grupo para controle, que é o grupo de WhatsApp, mas vamos empregar o conceito de aula ao vivo, onde vocês poderão tirar dúvidas com o professor. Isso é ótimo. Boa parte, né, das preparações utilizam as aulas já gravadas. Não que nós não tenhamos aulas gravadas no ambiente, nós teremos aulas gravadas no ambiente, mas principalmente nós iremos trabalhar com aulas ao vivo. E essas aulas permanecerão gravadas. No dia seguinte, elas já estarão à disposição do candidato, ok? Os simulados, perfeito? Em ordem crescente, né, de dificuldade, e o fórum de dúvidas. Nós vamos colocar as nossas aulas em um ambiente. Esse ambiente já permite que você tire a dúvida, porque ao lado do vídeo existe ali um local para comentários. Então, pode lançar a dúvida ali que o professor lê e responde para que todos possam ter acesso. Ok? Eu vou interromper aqui o compartilhamento para
Teve aqui uma pergunta. Vamos lá. Da prova discursiva, depois nós comentaremos. Ok. Vamos lá. Só preciso abrir aqui um outro. Aqui. Não, esse aqui não. Só um minutinho, pessoal, que eu vou abrir aqui um outro ambiente aqui. Estão vendo a minha tela, pessoal? Ok. Ok, o que acontece? Essa aqui é a nossa comunidade chamada Aventura Academy. É uma comunidade onde a gente aloja todos os cursos, né, do Instituto. E nós temos aqui à esquerda no menu, curso preparatório. E aqui aparece o preparatório completo, né, para o cargo que vocês, né, estão concorrendo. Assim que aparecerão as aulas de vocês, a apresentação, os conhecimentos gerais, os eixos temáticos, ok? E materiais complementares. Como as aulas serão ao vivo, aqui é que serão depositadas as aulas de vocês. Mas nós já colocamos um material complementar. Esse material complementar que nós colocamos, para que serve? É para dar um embasamento para vocês. Por exemplo, esse emprego conjunto das Forças Armadas. Essa aula, ela é uma aula da pós-graduação, mas são lá 3 horas de aula que podem fazer com que vocês entendam como funciona o Ministério da Defesa. Você tem aqui, Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional. Você vai saber também como é que está organizada essa política nacional. Geopolítica dos oceanos e aeroespacial, vocês viram que isso tem lá também. O Brasil no cenário internacional de defesa, principais teorias de geopolítica, é importante entender isso para entender política externa, ok? Parte de segurança pública, parte de facções criminosas, ainda temos outras aulas para colocar aqui de segurança pública. Essa parte complementar, veja bem, pessoal, ela é para dar uma base para vocês, porque as aulas ao vivo é que tem o foco no edital. Essa parte complementar, ela extrapola o edital. Tem coisas a mais do que o edital, que vocês acessariam de imediato, para irem se adaptando com o tema de defesa, aqueles que nunca estudaram ou com os temas ligados ao Ministério da Justiça, como é o caso da segurança pública. E a partir do momento que começarem as aulas ao vivo, aqui em Conhecimentos Gerais, a aula aconteceu hoje, por exemplo, 19 horas. Amanhã ela está no ambiente para quem não pôde assistir, ok? Este ambiente aqui, que é o ambiente do curso, ele tanto pode ser acessado pelo notebook, pelo PC, quanto ele pode ser acessado pelo app, o app Ventura Academy. Você baixa na Play Store, você pode estar no transporte público ali e vai ouvindo a aula, ok? Além disso, é uma comunidade, tem um espaço ali que é SOS, dicas de concurso. Os professores irão colocar dicas e os alunos poderão pedir apoio uns aos outros, né, para a solução de problemas. É um ambiente bem colaborativo. E as aulas ao vivo, elas acontecem na plataforma Zoom, ok? O amigo perguntou ali sobre a preparação da parte discursiva. Alguns preparatórios não vão corrigir a parte discursiva. Eles vão formular questões para a área discursiva, mas não irão corrigir. Nós pretendemos corrigir. Por isso que o nosso número de vagas é limitado. Nós vamos corrigir as questões, a parte discursiva, que foi uma pergunta aí que um dos nossos amigos realizou, ok? E isso eu acho que é um grande diferencial. Ok? Pessoal, vamos abrir aí para perguntas aí. Coronel, boa noite. O senhor está me ouvindo bem? Ouvindo, Nilson, pode falar. A parte de conhecimentos específicos, ela equivale a 80% dos pontos da prova objetiva, ao passo que a parte de conhecimentos gerais, 20%. O senhor está considerando essa equivalência, essa proporcionalidade na elaboração do cronograma das aulas? Exatamente. A gente está considerando isso. A gente está considerando isso.
Pessoal, não tenho dúvida que essa parte ali de conhecimentos específicos, né, vai decidir a prova. Não é que você não vá levar em consideração os conhecimentos gerais, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que muitas das coisas que estão no conhecimento gerais são utilizadas em outros concursos. Vocês podem observar. Tá? Existem vários concursos que abordam aquela parte de conhecimentos gerais. Você pode até entrar aí no YouTube e pegar uma série de situações dali. Agora, a parte do conhecimento específico, você pode até encontrar no Google. Mas alguém que interprete para você uma estratégia nacional de defesa e te diga o que é importante, né? Isso aí, né, tem que ser um profissional que tenha uma experiência e uma vivência nessa área. Obrigado, professor. Valeu. Alguém perguntou aí se a pós em segurança e defesa ainda está aberta. Está, nós temos essa pós gravada. Gravada, com vários... Pessoal, a pós é riquíssima, só que ela aborda muito mais do que o conteúdo do curso, né? Mas ela está aberta ainda. Mais alguma pergunta? Eu falei ontem por telefone, eu não consegui ligar para todo mundo, pessoal. Peço desculpas aí, porque era a minha intenção, mas eu falei com a Suad também, certo, Suad? Falei com a Suad por telefone, para tentar dar Coronel, boa noite. melhor atenção a vocês aí. Opa, boa noite, Coronel. Jorge, você está conseguindo escutar também o som aí, o áudio? Sim, estou ouvindo bem, sim. Eu fiz uma pergunta ali, fiz no chat, né, em função do período, né, que são praticamente 3 meses aí, né, de preparação, sendo que outubro o início de outubro já é a prova, né? Como é que funciona? Vai ter tempo para essa preparação? Porque é pouco tempo, né, para muita coisa, né? Por isso que eu estou te dizendo, Jorge. A gente fala uma coisa dentro do Exército. O combate está pesado para todo mundo. Está difícil para você, está difícil para todos, confere? Verdade, Está verdade. difícil para todo mundo. Então, irá passar aquele que estiver melhor orientado, aquele que estiver a melhor estratégia. Então, nós elaboramos o cronograma para a gente bater tudo. Mas vai bater tudo da letra A à letra Z, Jorge? Não, nós vamos indicar aquilo que é mais importante de cada assunto. Porque existem outras preparações que não estão abordando todos os assuntos. Ok? Entendi. Não estão. Ok. Então, aquela pergunta assim, poxa, como é que funciona o nível de conhecimento, Jorge? Funciona assim, análise é quando você destrincha tudo, até o último detalhe. Você tem um outro nível que é a apresentação, que você guarda os conceitos principais. Então, para um concurso desse, você não pode analisar tudo em detalhes, porque não dá tempo. Aí você vai analisar 20% do conteúdo e vai perder os outros 80%. Então, qual é o foco da gente? Retirar para vocês ali de dentro o que é mais importante, entendeu? Aí a gente dá na aula o que é mais importante, mas quer dizer que vocês não vão procurar o resto? Não, mas aí a gente já fez parte do trabalho com vocês, entenderam? Entendi. Tranquilo. Obrigado, hein, Coronel, obrigado. Beleza, pessoal. Mais alguma pergunta, pessoal? Agora é o seguinte, pessoal, não tenham medo. A gente não pode ter medo. Na vida, uma coisa que a gente tem que aprender é correr riscos. Qual é o risco que se corre? É não passar. Mas se você não se inscrever e não iniciar, você não vai, né, poder, né, participar da busca da vitória. Não tem como. Aí você fala assim, poxa, mas eu estou com medo porque são muitas disciplinas. São muitas disciplinas para todos. Para todos. E aí irão passar aqueles que tiverem estratégia. E o que nós queremos colocar para vocês é uma estratégia. Não quer dizer que seja a melhor estratégia, mas nós julgamos que é a mais adequada para esse tipo de concurso e em função do que eles estão cobrando. Ô, Coronel, mais uma pergunta, desculpa aí. Esse é o primeiro concurso, seria o primeiro concurso desse nível aí de... Desse nível, sim. Não, você não tem... A gente chama no Exército Cabral, né? Qual é o Cabral, né? Do Pedro Álvares Cabral. Aquilo que aconteceu anos atrás, que você vai lá, estuda tudo e passa.
A parte de conhecimentos gerais você vai encontrar em outros concursos, Jorge. Até algumas coisas da segurança pública você pode encontrar também em outros concursos. Mas o foco principal de defesa, de direito internacional, de estrutura militar de defesa, isso não é comum. Não é comum. Sim. Não é Para quem comum. está fazendo o MBA, já é uma grande. Eu estou fazendo, né, com vocês aí, já é uma ajuda, né, também, né? Você sabe, Jorge, que eu não guardo o nome de todo mundo, né, Jorge? Você me perdoa aí, cara, que eu não guardo o nome de todo É, mundo. eu sei, é muita gente, é muita gente. Mas, com certeza, ajuda bastante. Ok, obrigado, Coronel, obrigado. Boa noite a todos. Boa Boa noite, noite, Suade. Boa Coronel. noite. Boa noite, Coronel. Boa noite, Suade. Tudo bem? Tudo. Eu tenho uma curiosidade de saber, não sei se o senhor tem essa informação, as pessoas que vão elaborar todas as questões dessa área de segurança e defesa são mais da área teórica ou da área prática? Pessoas que já trabalham com isso. Vocês têm alguma noção? Não, olha só, a banca é da Fundação Getúlio Vargas, ok? Assim, existem vários militares trabalhando dentro da fundação, mas Entendi. não quer dizer, né? E a fundação também, né? Eu não sei se vocês têm noção de como funciona. Ela contrata muito profissional, às vezes, só para aquele concurso, Sim. né? Ela procura especialistas para aquele concurso. Certamente ela vai ter que buscar especialistas para montar, porque mesmo que eles sejam de excelência, né? Não Sim. dá para o cara pegar, ler essa documentação e de repente sair montando questão. Essa é a minha pessoa que trabalha em academia, normalmente, se ela trabalha na prática, ela vai ser mais focada. De repente, se ela for mais teórica, nós vamos ter que ler mais, né? Alguma Mas coisa. aí, mas eu acho que nós vamos fazer as duas coisas, Uhum, né? entendi. Por que nós vamos fazer as duas coisas? Porque vocês vão ler, e nós vamos Sim, dizer daquele documento o que é o foco. Mas não quer dizer que vocês não vão ler o que é o foco e o restante. Só que isso vocês vão fazer fora do ambiente de aula, entendeu? sim, entendi. Sim, fato, Entendeu? verdade. Muito obrigada. Era a única dúvida. Pode fazer inscrição. Não, pessoal, isso é uma luta, é uma caminhada, é uma maratona, mas todos irão cansar. Eu falo isso que não se consegue uma vitória também sem esforço, pessoal, não tem como. Todos irão cansar, mas tenham em mente o seguinte: você tem que ir para o combate, né, usando o jargão militar, com munição. A munição vem de interpretar o edital, interpretar dentro daquela parte o que é mais importante e estar com aquilo em foco, né? E isso vocês estarão. Ah, não, poderia ser, mas aí a gente tem que pensar o seguinte: mesmo as pessoas que são concurseiros há um bom tempo, elas não tinham noção que o edital seria assim. Não tinham, não tinham noção. Entenderam? Não tinham noção que o edital seria assim. Por isso que, como tem assim um certo ineditismo, né? Vocês aí, se estiverem conosco, estarão bem preparados. Tá ótimo, muito obrigada. E como é que vai funcionar a nossa atividade? Vocês querendo estar conosco, nós vamos abrir um ambiente virtual de aprendizagem aí ao longo da semana para aqueles que se encontrarem. Nós vamos colocar aulas da pós-graduação para vocês assistirem, né? São aulas gravadas, então vocês vão entender que lá tem pergunta de aluno, tem uma série de coisas, né? Mas são aulas que podem dar uma base para vocês, ok? Vocês podem ir assistindo isso e quando começar a parte ao vivo, né? Que é no dia 21, aí a gente vai bater parte por parte do edital, usando aquela questão que é foco. O principal é isso. Poxa vida, isso aqui, o professor fala, vocês leiam isso, isso e isso, entenderam? Sempre haverá orientação. Mais alguma pergunta, pessoal? Oi, Coronel, voltei de novo aqui, é Jorge de novo. Não sei se eu acho que eu tinha acho que também falado, a questão sobre, é a primeira edição desse tipo de concurso? Quer dizer, vocês estavam aguardando ele há tempo, né? A primeira edição nesse formato que a gente tem aí, cara. Entendeu?
Isso aí, não só nós, havia já há muito tempo, e nem se sabia como haveria o preenchimento de claros. Ok? A diferença foi a forma como se apresentaram as competências que estão sendo exigidas. Ok? Quando se organizou em eixos temáticos, só que eles trouxeram. Existem, por exemplo, só para vocês entenderem, existem faculdades de defesa no país, confere? Nós temos faculdades de defesa no país. Mesmo, né, as faculdades de defesa, né, não estudam com profundidade, né, o conteúdo desse programa. Mas aí vamos pensar o seguinte: o que está escrito lá, pessoal, no edital? As áreas de onde se espera que os profissionais surjam. Então, nós vamos entender também que eles vão cobrar, não no nível de análise para quem já trabalha com defesa, mas no nível anterior. Perfeito? Porque estão sendo, o conteúdo está aberto para qualquer profissão. Por isso que a gente entende que aquilo que é principal será cobrado pela banca. Identificar o que é o principal é parte do nosso trabalho. Ok, obrigado, Coronel, mais uma vez. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu sei que o edital ele está extenso, né? Isso pode gerar uma certa ansiedade, mas entendam, está assim para todos, né? Então, o mesmo receio que outras pessoas estão tendo, né? E tem gente que nem entra porque vê que, puxa vida, está muito difícil para mim. Só que está difícil para todos, pessoal. E aí, né, com certeza, né, vão surgir aquelas questões que quem entra, né, no combate tem mais chance de vencer, né? Fazendo uma preparação a melhor possível dentro desse período, que realmente é curto. Na segunda fase, naturalmente, a gente tem condições de fazer aquela análise, né? Você faz a prova, manda para a gente vai corrigir e devolver a sua prova. Isso aí é muito bom. Ok, pessoal? Olha, eu estou no grupo de vocês ali. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês me acionem. Ok? O objetivo do grupo é dar o apoio aí para vocês. Coronel, o senhor vai postar novamente o link para inscrição no curso no final da aula? Sim, a gente vai postar. Lá também está a Daniele, que é a nossa assessora, ok? O que eu vou fazer? O que a gente vai fazer com vocês? Lá no material complementar, tudo que for da pós, que a gente puder colocar aí para vocês, né, que não vai gerar confusão também, a gente disponibiliza, ok? E aí isso é uma base para vocês, né? Eu tenho que ter acesso à Constituição, eu tenho que ter acesso a uma Estratégia Nacional de Defesa. Estou falando daqueles assuntos que são mais áridos para quem nunca viu. Eu tenho que ter acesso a uma política de defesa nacional, eu tenho que ter acesso a alguns conceitos, né? Tem alguns documentos que são leitura, não tem como, só que a gente vai extrair dali o que é mais importante, né? Nós tivemos recentemente uma intervenção federal no Rio de Janeiro, nós temos aí acontecendo nas fronteiras, né, do Brasil, as operações combinadas, né? Tudo isso que está, acho, na mídia é passível de ser cobrado, entendeu? Porque são coisas que estão acontecendo, só que a gente não olha com esse viés, né, de concurso. Mas isso tudo, né, a gente tem como salientar e orientá-los. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então, se não tem perguntas, eu vou postar de novo ali no grupo, né? Depois, se quiserem estar conosco, será um prazer recebê-los como os nossos alunos, né? O nosso curso ele é bastante relacional, né? Nós aqui não elaboramos o curso para termos aqui
milhares de alunos, mas para termos aqui alunos que a gente possa, com nossa experiência, fazer a diferença. Ok, pessoal? Ok. Não tivermos mais perguntas, eu estarei no grupo. Podem me chamar no privado também, fique à vontade. Perfeito? E eu vou colocar o link dessa nossa conversa lá no grupo, para quem não conseguiu assistir. Ok? Aí pode incentivar quem está lá a assistir também, né, que faz parte aí do processo. Ok, pessoal? Ok. Ok, então um forte abraço a todos aí, Ok. muita sorte, que seja uma caminhada de muita vitória. Obrigado e um abraço também, uma Valeu. boa noite, Fernando. Um abraço, Boa pessoal. noite. Boa noite.